A suposição mais perigosa que um homem pode fazer é acreditar que a mulher que ama vai esperar por ele para sempre. Eu aprendi essa lição da pior maneira possível, assistindo ao meu casamento morrer não com gritos ou discussões, mas com o suspiro de alívio da minha esposa cada vez que eu desistia de a tocar. O que aconteceu a seguir assombra-a até hoje, embora ela nunca vá admitir que foi obra sua. Ela achou que tinha ganho a batalha pelo controlo, mas não sabia que estava apenas a abrir a porta para minha saída definitiva. Tudo começou numa noite de quarta-feira em outubro, 3 anos depois do que eu pensava ser um casamento sólido em Lisboa. Estávamos a preparar-nos para dormir, a cumprir a nossa rotina habitual de escovar os dentes e trocar de roupa. O quarto parecia confortável, mas ultimamente parecia mais um quarto de hotel onde dois estranhos partilhavam a despesa. Eu estava sentado na beira da cama, a observar a Inês aplicar o seu creme de rosto noturno com a mesma precisão metódica que ela dedicava a tudo na sua vida. Ela estava linda sob a luz suave do candeeiro e, por um momento, senti aquela atração familiar, o desejo de me conectar com a mulher a quem prometi amar para o resto da vida. Estiquei a mão para tocar no ombro dela gentilmente. Era apenas um gesto simples de afeto, nada exigente, nada que a pressionasse. A resposta foi imediata e previsível. Ela disse que estava exausta e virou-se para o outro lado. Mas houve algo que prendeu a minha atenção naquela noite, algo que tornou aquela rejeição diferente de todas as outras centenas de vezes. A Inês não parecia arrependida. Ela também não parecia cansada. Ela parecia aliviada, como se tivesse acabado de evitar com sucesso uma tarefa desagradável, como fugir de uma reunião aborrecida no trabalho ou desligar uma chamada de telemarketing. Havia um alívio real nos olhos dela, seguido por um relaxamento subitil nos ombros, como se a tensão tivesse acabado de sair do corpo dela. Aquele momento de puro alívio no rosto da minha esposa fez-me começar a prestar atenção a coisas que eu tinha sido demasiado confiante ou ingênuo para notar antes. Estávamos juntos há 5 anos no total, casados há 3. No início, como a maioria dos casais genuinamente atraídos um pelo outro, a intimidade física era natural e frequente. Mas algures pelo caminho, essa linguagem tornou-se estrangeira para ela. A intimidade transformou-se de algo que nos conectava em algo que lhe acontecia, em vez de algo que ela desejava. A mudança tinha sido tão gradual que eu me adaptei a cada novo normal sem questionar verdadeiramente o que estava a acontecer à nossa relação. Primeiro, passou da espontaneidade fácil dos recém-casados para algumas vezes por semana. Depois, passou a ser semanal, geralmente aos sábados à noite, e mesmo assim parecia mais que ela estava a cumprir uma obrigação contratual do que a expressar desejo. Quando percebi o que estava a acontecer, estávamos reduzidos a talvez uma vez por mês. E até isso parecia que eu estava a impor algo na agenda dela, interrompendo a sua vida real com um pedido inconveniente. As desculpas também tinham evoluído. Estresse no trabalho, dores de cabeça, reuniões cedo, noites tardias, cansaço do ginásio. Havia sempre alguma coisa e, cada vez mais, esse algo não vinha com qualquer sugestão alternativa para nos conectarmos. O que me incomodava não era a rejeição ocasional, mas o padrão. E mais especificamente, o que me incomodava era aquela expressão de felicidade que comecei a notar sempre que eu recuava. Naquela quinta-feira à noite, decidi testar uma teoria perigosa. Em vez da minha abordagem habitual, em vez dos toques gentis e sugestões subtis, simplesmente entrei na cama, disse boa noite e virei-me para o meu lado. Sem toque, sem indiretas, sem tentativas de intimidade. Apenas direto para o sono, como se fossemos colegas de casa a partilhar uma cama por conveniência financeira. A mudança no comportamento da Inês foi imediata e assustadora. Ela ficou visivelmente mais relaxada durante toda a noite. A ausência de qualquer expectativa romântica parecia fazê-la genuinamente mais feliz. Na sexta-feira à noite, repeti a experiência. Mantive a distância. Não fiz movimentos, não criei tensão em torno da possibilidade de conexão física. Tratei-a como uma boa amiga com quem partilhava o apartamento. Novamente, ela parecia mais à vontade, mais disposta a conversar e até iniciou um abraço rápido enquanto preparávamos o pequeno almoço no sábado de manhã, algo que não acontecia há meses.
No sábado, eu já estava a conduzir o que percebi ser uma experiência pouco saudável, mas precisava de entender o que se passava no meu próprio casamento. Eu precisava de saber se o que eu estava a observar era real sábado à noite. Não só evitei qualquer aproximação física, como fiz questão de parecer genuinamente desinteressado. Li um livro na cama enquanto ela via vídeos no telemóvel, mantive a conversa leve e não romântica. Eu estava a testar se o melhor humor dela era simplesmente pela ausência de pressão ou se era algo mais profundo. Ela estava praticamente a brilhar de contentamento. Falou sobre a festa de aniversário da irmã, fez planos para um dia de raparigas no fim de semana seguinte e até sugeriu que experimentássemos aquele restaurante novo na Baixa de Lisboa. Toda a energia social e entusiasmo que faltavam nas nossas interações há meses reapareceram subitamente quando eu não estava a tentar conectar-me com ela romanticamente. Domingo de manhã, ela cantarolava enquanto fazia o café, algo que não fazia há muito tempo. Ela fez piadas, partilhou fofocas do trabalho, até elogiou a camisa que eu estava a usar. Tudo isto porque eu tinha passado 3 dias a fingir que não a desejava. Foi então que a verdade me atingiu com a força de um comboio. Ela não estava apenas a evitar a intimidade. Ela era mais feliz quando eu a evitava também. A versão ideal do nosso relacionamento para Inês era uma onde eu não a desejava de todo. Na segunda-feira da segunda semana, ouvi fragmentos de uma conversa telefônica que ela teve com a melhor amiga, a Sofia, que revelaram como ela tinha reescrito a nossa história. Eu estava na cozinha a preparar um chá quando a ouvi na sala. Ela descreveu-me como finalmente maduro o suficiente para entender limites e não ser mais carente. Ela tinha redefinido meu afastamento emocional e a minha dor silenciosa como crescimento pessoal. Ouvi-a dizer que era tão refrescante estar com alguém que não fazia com que tudo girasse em torno de necessidades físicas. Ela descreveu meu desejo pela minha própria esposa como se fosse uma fraqueza de caráter ou um defeito que eu tinha felizmente superado. Na terça-feira, ela planeou uma viagem de fim de semana com a irmã para o mês seguinte. Ela nem sequer perguntou se eu me importava, apenas informou-me dos planos. Disse que já tinha reservado o hotel no Algarve. Aquilo teria doído há uns meses atrás, não porque eu quisesse controlar as viagens dela, mas porque a suposição casual de que eu não quereria ser incluído teria ferido meu ego. Agora, isso apenas confirmava o que eu já sabia. Ela estava a criar ativamente mais espaço entre nós, sob a suposição de que eu preferia assim. Naquela noite, enquanto jantávamos, a Inês fez um comentário que cristalizou tudo. Ela disse que apreciava muito como eu tinha estado ultimamente e como era bom estar confortável sem toda aquela pressão. Quando perguntei a que pressão ela se referia, ela foi direta. Disse que era expectativa de termos de ser físicos o tempo todo e que era muito melhor quando podíamos apenas desfrutar da companhia um do outro sem esse drama. Ela chamou ao meu desejo de conexão física drama. Na mente dela, a intimidade física e um bom casamento eram mutuamente exclusivos. Ela acreditava genuinamente que um casamento sem conexão física era superior. Ela tinha criado uma estrutura onde querer intimidade com um cônjuge era inerentemente egoísta. Naquele momento, enquanto a ouvia falar sobre como nosso casamento estava perfeito agora, percebi que ela não queria um marido. Ela queria um colega de quarto que dividisse as contas e não a incomodasse com necessidades inconvenientes como desejo ou paixão. E foi ali, sentado àquela mesa de jantar, que tomei a decisão que mudaria as nossas vidas para sempre. Eu dar-lhe exatamente o que ela queria, mas de uma forma que ela nunca esperaria. As semanas seguintes transformaram-se num jogo de espelhos onde a Inês via apenas o reflexo do que queria ver, enquanto eu observava a realidade nua e crua desmoronar-se. Tornei-me o ator perfeito no palco do meu próprio casamento, desempenhando o papel do marido evoluído que ela tanto idealizava. Deixei de iniciar qualquer contato, deixei de procurar o olhar dela, e deixei de esperar qualquer sinal de afeto que não fosse platônico. Para ela, aquilo era paz, para mim, era a confirmação final de que o nosso tempo juntos tinha expirado. A ironia era palpável. Quanto mais eu me distanciava emocionalmente, mais ela se aproximava para partilhar trivialidades, convencida de que tínhamos finalmente atingido um nível superior de maturidade conjugal. Enquanto ela vivia nessa bolha de satisfação, eu comecei a operar nas sombras com a precisão de um cirurgião. A primeira etapa foi a financeira.
Comecei a separar as nossas contas com uma discrição absoluta, transferindo as minhas poupanças pessoais para um banco diferente, onde ela não tinha acesso nem conhecimento. Cancelei os cartões de crédito conjuntos que raramente usava, alegando questões de segurança bancária que ela aceitou sem questionar, demasiado ocupada a planear os seus fins de semana com as amigas para se preocupar com detalhes administrativos. Cada passo que eu dava em direção à porta de saída era interpretado por ela como um sinal de estabilidade, como se eu estivesse simplesmente a organizar a nossa vida para um futuro longo e tranquilo juntos. O momento que selou meu destino e acelerou os meus planos aconteceu num sábado à tarde. A Inês tinha convidado a irmã e duas amigas para um lanche cá em casa. Eu fiquei no escritório, supostamente a trabalhar, mas a porta entreaberta permitiu-me ouvir a conversa que fluía livremente na sala de estar, acompanhada por risos e o tilintar de chávenas de café. O que ouvi gelou meu sangue. A Inês não estava apenas aliviada com a minha mudança, ela estava a vangloriar-se disso. Ela assumiu o papel de mentora, explicando às amigas como tinha conseguido treinar-me para deixar de ser tão exigente. Ela descreveu o processo com um orgulho perturbador, aconselhando a irmã, que se queixava do marido, a adotar a mesma estratégia de rejeição passiva até que ele aprendesse a lição. Segundo a minha esposa, os homens precisavam de ser reeducados para entender que o casamento não era sobre paixão, mas sobre parceria logística e conforto. Ela estava a vender a morte do nosso amor como um triunfo do feminismo moderno e da independência emocional. Ouvir a mulher que eu amava reduzir os meus sentimentos e desejos a um comportamento infantil que precisava de correção foi o golpe final. Naquele momento, percebi que não estava apenas a sair de um casamento sem amor, estava a fugir de uma manipulação calculada. A partir desse dia, a minha preparação tornou-se frenética, mas invisível. Aluguei um pequeno apartamento na margem sul, longe o suficiente para evitar encontros acidentais, mas perto do meu trabalho. Comecei a retirar os meus pertences pessoais de casa, um item de cada vez. Livros raros, documentos importantes, pequenos objetos de valor sentimental, tudo desaparecia da casa aos poucos, escondido no fundo da minha mala do ginásio ou levado para o carro de madrugada. A Inês, cega pela sua própria arrogância, nunca notou que as prateleiras do escritório estavam a ficar mais vazias ou que o meu guarda-roupa estava a diminuir subtilmente. O clímax da sua cegueira chegou quando ela me informou, com um sorriso radiante, que tinha decidido renovar a decoração da sala de estar e que queria comprar um sofá novo, um investimento de 3.000 euros que exigiria as nossas poupanças conjuntas. Ela falava sobre cores e tecidos, projetando um futuro onde estaríamos sentados naquele sofá daqui a 10 anos. Eu concordei com tudo, acenei com a cabeça e disse-lhe que ela tinha um gosto impecável. Por dentro, eu sabia que nunca me sentaria naquele sofá. Eu sabia que, quando aquele móvel fosse entregue, eu já seria apenas uma memória naquela casa. A audácia dela em planear gastos a longo prazo enquanto celebrava a minha indiferença era a prova final de que ela me via apenas como um financiador da sua vida confortável. Um acessório útil que finalmente tinha parado de fazer barulho. Tudo estava pronto. Eu tinha o apartamento, o dinheiro separado e a data marcada. Escolhi uma terça-feira, o dia em que ela tinha sua aula de yoga seguida de um jantar com as colegas do escritório. Teria uma janela de 4 horas para retirar o resto das minhas coisas e desaparecer sem confrontos, sem gritos e sem a oportunidade de ela me manipular mais uma vez. A Inês achava que tinha o controle total, que eu era uma peça inerte no seu tabuleiro de xadrez. Ela não fazia ideia de que o jogo tinha acabado e que eu já estava a sair da sala. A tempestade estava a chegar, mas o céu dela nunca tinha parecido tão azul. A terça-feira chegou com uma calma enganadora, mascarando a tempestade que estava prestes a rebentar. Enquanto a Inês saía para sua aula de yoga, despediu-se com um aceno distraído e um sorriso superficial, sem saber que era a última vez que me veria naquela casa como seu marido. Assim que a porta se fechou e o carro dela virou a esquina, o cronômetro mental começou a contar. Eu não senti pânico, nem tristeza, apenas uma eficiência fria e mecânica que me surpreendeu. Em menos de 2 horas, a minha vida inteira foi empacotada em 4 malas grandes e várias caixas de cartão. Não levei nada que fosse nosso ou que pudesse gerar discussões legais. Deixei os móveis, a televisão, os eletrodomésticos e as recordações de viagens que agora pareciam mentiras emolduradas nas paredes.
Levei apenas o que me definia como indivíduo: as minhas roupas, os meus livros, o meu computador e documentos pessoais. Eu estava a apagar os vestígios do marido que ela tanto desprezava, deixando para trás apenas o cenário vazio onde ela encenava sua felicidade solitária. A casa começou a ecoar de uma forma diferente, como se as paredes soubessem que a alma do lar estava a partir. O momento final foi o mais pesado e simbólico de todos. Coloquei a minha aliança de casamento e a chave de casa em cima da mesa de entrada, exatamente ao lado do vaso de flores frescas que ela tinha comprado na véspera. O metal dourado brilhava sob a luz fria do corredor, um símbolo de uma promessa que ela tinha quebrado muito antes de eu sair. Não deixei bilhete, nem carta, nem explicação. Não havia nada para explicar que já não tivesse sido dito em meses de rejeição silenciosa e conversas unilaterais. A explicação real estava na ausência. Fechei a porta atrás de mim com um clique suave, o som de uma prisão a abrir-se, não a fechar-se. Conduzi até ao meu novo apartamento na margem sul com uma sensação estranha de irrealidade, observando as luzes de Lisboa ficarem para trás pelo espelho retrovisor. O meu telemóvel permaneceu silencioso durante 3 horas, o tempo exato da aula dela e do jantar com as amigas. Mas às 22h15, o ecrã iluminou-se no silêncio da minha nova sala vazia. Era ela. Não atendi. O telefone tocou novamente, e novamente, vibrando com uma insistência maníaca. A Inês, que durante meses celebrou o meu silêncio, a minha distância e a falta de contato, estava agora desesperada pela minha voz. A ironia era brutal e satisfatória. Ela chegou a uma casa vazia, aquele santuário de paz e sossego que ela dizia desejar acima de tudo, e descobriu que o silêncio total é, na verdade, ensurdecedor quando não é uma escolha nossa. Ouvi as mensagens de voz na manhã seguinte, e elas contavam uma história fascinante de negação absoluta. A primeira mensagem era de pura confusão, perguntando onde eu estava e se tinha acontecido algum assalto, pois as minhas coisas pessoais tinham desaparecido dos armários. A voz dela soava perplexa, incapaz de processar que eu pudesse ter agência própria. A segunda mensagem, deixada 10 minutos depois, mudou drasticamente de tom para irritação e autoridade. Ela ralhava comigo como se eu fosse uma criança que fugiu de casa depois de uma birra, exigindo que eu voltasse imediatamente e parasse com aquela brincadeira ridícula e imatura. Ela ainda achava que tinha o controle total da situação. Ela acreditava sinceramente que aquilo era apenas um teatro meu para chamar a atenção, uma tática de negociação que ela poderia gerir com a sua habitual condescendência e frieza. Mas a terceira mensagem, gravada perto da meia-noite, revelou a verdadeira face do medo dela. A voz de Inês tremia, não de saudade ou amor, mas de pura perda de poder. Ela não perguntou por que eu tinha partido. Ela não pediu desculpa por nada. Ela apenas gritou que eu não tinha o direito de abandonar o casamento sem a permissão expressa dela, como se a nossa união fosse um contrato de trabalho onde eu era o empregado que não podia demitir-se. Foi nesse momento exato que percebi que a minha saída não foi apenas uma fuga necessária, foi um golpe mortal no ego dela que ela nunca perdoaria. A guerra tinha começado, e ela não estava preparada para enfrentar um adversário que já não tinha absolutamente nada a perder. 2 semanas após a minha partida silenciosa, a Inês decidiu que o meu espaço pessoal já não era algo que ela precisasse de respeitar. Ela começou a aparecer no meu local de trabalho em Lisboa durante a hora de almoço, exigindo falar comigo como se nada tivesse acontecido. A ironia era palpável. A mulher que durante meses evitou qualquer contato comigo dentro da nossa própria casa estava agora a perseguir-me publicamente. A segurança do edifício teve de acompanhar para a saída 2 vezes antes que ela finalmente percebesse a mensagem de que eu não iria voltar a participar no jogo dela. Ver a Inês ser escoltada para fora, visivelmente ofendida e confusa, foi o primeiro sinal real de que a fachada de controlo dela estava a desmoronar-se. Os papéis do divórcio foram entregues exatamente 3 semanas depois de eu ter saído. A resposta dela foi contestar imediatamente a ação, alegando perante o tribunal que o casamento podia ser salvo com aconselhamento matrimonial. Era uma jogada de puro cinismo. O advogado dela argumentou que eu tinha abandonado o lar conjugal sem tentar resolver as nossas diferenças através dos canais adequados.
A estratégia dela era clara: pintar-me como o vilão impulsivo que destruiu um lar feliz por capricho, enquanto ela assumia o papel da esposa dedicada e injustiçada que apenas queria restaurar a família. Durante as audiências preliminares, a Inês tentou reescrever a história do nosso relacionamento com uma criatividade impressionante. Ela afirmou sob juramento que eu tinha estado perfeitamente feliz com o nosso arranjo até o dia em que decidi, subitamente, deitar tudo fora por causa de questões físicas. Os registros do tribunal mostram o testemunho dela, onde ela declarou que nunca me queixei e que éramos felizes. Ela usou repetidamente a expressão do nada. Segundo ela, a minha partida aconteceu completamente do nada. 3 anos de rejeição gradual, meses de comunicação clara sobre as minhas necessidades e semanas inteiras dela celebrar o meu afastamento foram convenientemente apagados da memória dela. O que mais me feriu, no entanto, não foi a batalha legal, mas sim a campanha de difamação social que ela iniciou. Descobri através de amigos mútuos que ela estava a contar uma versão muito específica dos eventos a todos os que nos conheciam. Ela dizia que eu estava a ter uma crise de meia-idade, que estava a fazer uma birra infantil e que esperava que eu voltasse a rastejar para casa dentro de uma semana, no máximo. Ela genuinamente acreditava que a minha saída era uma tática temporária de manipulação, e não uma decisão permanente baseada numa incompatibilidade fundamental. Ela ridicularizava a minha atitude em jantares com amigos, descrevendo-me como instável e irracional. O meu advogado, um homem pragmático e experiente, desmantelou a narrativa dela com uma precisão cirúrgica. Ele argumentou que um casamento onde um dos cônjuges celebra a ausência de intimidade é um casamento que já terminou muito antes de qualquer mala ser feita. Nós tínhamos tentado resolver as diferenças, mas essas diferenças eram irreconciliáveis. Ela queria uma relação platônica sem paixão, e eu queria um casamento completo. O tribunal acabou por ver a verdade através das contradições dela. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Na divisão de bens, ela lutou ferozmente para ficar com a casa que tínhamos comprado juntos nos arredores da cidade. Eu não lutei por isso. Deixei-a ficar com a casa e com todas as memórias que ela continha. Sabia algo que ela, na sua arrogância, tinha ignorado: manter aquela casa grande e as despesas associadas com um único rendimento seria um fardo financeiro esmagador. Ela viu a casa como um troféu de vitória na separação, eu vi como uma âncora que a arrastaria para o fundo. Ela conseguiu o que queria: a casa, a solidão e a validação de ser a vítima. Mas a realidade financeira e emocional estava prestes a cobrar um preço que ela não estava preparada para pagar. 6 meses após o divórcio estar finalizado, o destino pregou-nos uma última partida num café movimentado no Chiado. Eu estava à espera de um colega quando a vi. A Inês parecia cansada, envelhecida, como alguém que não dormia bem há muito tempo. Ela sentou-se na minha mesa sem ser convidada, com a arrogância habitual de quem acha que o mundo lhe pertence. Sem qualquer preâmbulo, ela disse que tinha andado a pensar e que talvez tivesse sido demasiado rígida. Ela ofereceu-se para tentar novamente, sugerindo que poderia tentar ser mais acomodatícia em relação às minhas necessidades físicas. A palavra acomodatícia atingiu-me como um insulto final. Ela estava a oferecer-se para tolerar a minha presença e os meus desejos como quem tolera uma alergia sazonal, apenas para recuperar a estabilidade financeira e social que tinha perdido. Levantei-me e saí sem dizer uma palavra, deixando-a sozinha naquela mesa, exatamente como ela me tinha deixado sozinho emocionalmente durante anos. Foi a última vez que a vi pessoalmente, mas as notícias sobre a vida dela continuaram a chegar através do eco inevitável das redes sociais e amigos comuns. Um ano depois, soube que ela tinha tentado namorar novamente, mas enfrentava dificuldades constantes. Aparentemente, a maioria dos homens esperava algum tipo de intimidade, e ela não conseguia entender por que razão o namoro moderno era tão cheio de pressão e exigências. Ela começou a publicar textos longos nas redes sociais sobre as expectativas irreais dos homens, a natureza tóxica do desejo físico e como era raro encontrar alguém que valorizasse a conexão emocional acima das necessidades básicas. A ironia trágica era que ela não tinha aprendido absolutamente nada com o nosso casamento, exceto que os homens que queriam intimidade eram o problema. Ela juntou-se a comunidades online que validavam a sua crença de que a sociedade estava demasiado focada no sexo, encontrando conforto em ecos digitais da sua própria amargura.
Ela nunca percebeu que tinha encontrado exatamente o que dizia querer, um mundo onde ninguém a desejava, onde ninguém a pressionava e onde ela podia viver numa pureza intocada e solitária. Ela tinha conquistado a paz que tanto almejava, mas descobriu que a paz sem companhia é apenas solidão glorificada. 2 anos depois, a minha vida transformou-se de uma forma que eu já nem julgava possível. Conheci a Clara, uma mulher que entendia que a intimidade física não é uma pressão ou uma expectativa, mas sim uma forma de expressão vital. A diferença foi chocante. Eu tinha me esquecido de como era estar com alguém que se iluminava quando eu entrava na sala, alguém que iniciava o contato tanto quanto eu, alguém que via a conexão física como uma parte essencial do amor e não como uma obrigação infeliz. A Clara agradecia-me com um sorriso genuíno quando eu a abraçava. Ela puxava-me para mais perto em vez de ficar rígida. Às vezes, quando estou com a Clara, a rir de algo bobo ou simplesmente a desfrutar de um silêncio confortável, penso naquela noite de quarta-feira em que notei pela primeira vez o alívio da minha ex-mulher perante o meu afastamento. Aquele momento de reconhecimento mudou tudo. A Inês ensinou-me a lição mais valiosa da minha vida. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós mesmos é deixar alguém que é mais feliz sem nós. Ela queria paz em vez de paixão, conforto em vez de conexão, solidão em vez de intimidade. Eu dei-lhe exatamente o que ela pediu. Hoje, 5 anos depois, a Inês finalmente tem o relacionamento perfeito que sempre desejou. Sem pressão, sem expectativas, sem drama, sem exigências de conexão física. Ela está completamente sozinha na casa que lutou para manter, rodeada por móveis caros e silêncio. A parte mais assustadora de tudo isto é que ela ainda diz às pessoas que eu a deixei do nada, sem motivo. Ela acredita genuinamente que um casamento onde a esposa celebra a falta de desejo do marido é um bom casamento que foi destruído por expectativas irracionais. Ela conseguiu exatamente o que pediu, uma vida livre do fardo de ser amada da forma que eu a amava, e agora é assombrada pelas consequências desse desejo todos os dias. A vingança não foi algo que eu fiz contra ela, foi simplesmente deixá-la viver com a realidade que ela própria criou.